Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Reino em Movimento. Este é um espaço de conversa, reflexão, inspiração, onde compartilhamos histórias e propósitos, aquilo que Deus tem feito através de vidas, pessoas e ministério. Para quem nos acompanhou no podcast anterior, conheceram a vida, a trajetória do pastor Benhur Lopes. E é ele conosco novamente. Muito obrigada, pastor, por estar conosco nesse segundo episódio. Vamos lá, prazer é meu, que alegria. Continua conosco o pastor José Carlos, que está aqui para nos dar suporte necessário. Porque hoje o assunto aqui é paternidade. Eita bênção. Coração do Pai. Então, pastor, eu tenho acompanhado o senhor aí nessa maratona de devocionais do mês de fevereiro, que o senhor falou sobre paternidade. Por que que isso é tão importante na vida cristã? Paternidade resume toda a nossa vida com Deus. Não é errado mencionar vida cristã, mas é sobre a nossa vida com Deus. Então, diz respeito a todas as pessoas. Porque institucionalmente, a paternidade foi substituída por termos de conveniência estrutural. Vou tentar ver se eu consigo alcançar todo mundo aqui para ficar bem claro, porque é uma oportunidade muito boa para falar sobre isso. O que se conheceu como religião foi apenas conceitos estruturais. E Deus nunca fez nada para que conceitos estruturais fossem estabelecidos na relação dele com seus filhos. Tudo em Deus é relacional. Deus, ele nunca quis ser reconhecido. Como que você reconhece alguém? Pela sua habilidade, pelo seu poder, pela sua força. Deus nunca quis ser reconhecido. O plano de Deus sempre foi ser conhecido. E como que Deus se faz conhecer? Nas relações. Porque Deus, ele nunca usou o seu poder de Deus para criar uma atração para os seus filhos. Ele usa o poder de Deus para criar um ambiente da manifestação da sua paternidade. Porque o grande plano de Deus era uma família. Sempre foi. É por isso que quando perguntam para Jesus assim, como é que a gente fala com ele? A gente diz assim, grandiosíssimo, maravilhosíssimo, inalcançável, Pai das luzes, Pai sobre todo poder. Jesus diz, não. Você diz assim, ó, Pai. Pai. Só que o mais importante depois do Pai, o que é Jesus? Nosso. Se não tiver o nosso, a igreja falhou. Então deixa eu explicar como é que funciona isso na prática. Quando o Antigo Testamento termina, o Antigo Testamento tem um Apocalipse. Cada testamento tem um Apocalipse. Tem um fim para aquilo. E quando o Antigo Testamento ele termina com o profeta Malaquias registrando o seguinte, que nos últimos dias vai vir o espírito de Elias. Olha que interessante. Uau. Vai vir o espírito de Elias. E vai fazer o que o espírito de Elias? Vai converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Então esse espírito de Elias dos últimos dias, antes que venha o grande, porque o texto vai dizer, antes que venha o grande terrível dia do Senhor, vai converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Então, esse espírito de Elias que está vindo, não é o espírito da força de Elias, que provocou o fogo naquela situação dos profetas de Baal. É o espírito que transformou Elias. Então, a transformação de Elias não acontece diante dos profetas de Baal. Aonde que acontece a transformação da vida de Elias? Quando ele adota Eliseu. Quando a paternidade se estabelece. Então perceba, quando Elias corre para a caverna, que ele está com medo de morrer por causa da demonstração do fogo,
Nenhum profeta corre com ele, nenhum amigo corre com ele, nenhum simpatizante corre com ele. Ele vai para a caverna e diz assim: eu estou sozinho, não tem ninguém comigo. Então, trocando, parafraseando, Deus está dizendo: sabe por quê, Elias? Porque você não tem filhos. Eita. Porque filhos não precisam de currículo para acessar o coração do pai. As mesas de importância da estrutura vão avaliar o seu currículo. Você estudou o quê? Você fala o quê? Quanto de dinheiro você tem? Qual o tamanho da sua empresa? É números, números, números. O pai não pergunta para o filho para entrar dentro de casa: você terminou de ler? Você estudou o quê? Quanto dinheiro você tem no bolso? Você vai poder pagar a janta de hoje? Não, o filho só entra. Isso é braço de paternidade. Então, como é que termina o Antigo Testamento? Família, família, família. Olha, agora veja onde nós vamos parar nessa situação. Quando Cristo vem, ele vem para provocar ainda mais a situação de que o final da obra de Deus tem que ser uma família. Tem que ser uma família. E não uma estrutura. Então, pelo que as denominações e instituições brigam? Por estrutura. Se eu e você não tivermos a consciência de que a gente é filho do mesmo pai, a gente vai passar a vida com uma laranja aqui no meio, brigando sobre que se chupa essa laranja, descascando ela, girando na mão, ou cortando em goma e tirando a casca. A gente não quer chupar laranja? Qual a diferença? Isso é comportamento de doutrina. Não é porque lá na nossa igreja a gente corta a laranja girando na mão. Não, porque lá na nossa igreja a gente arranca a casca e come em gomo. Mas não é só a laranja. Se a gente não ter noção que nós somos filhos do mesmo pai, isso vira guerra. E que existe uma igreja invisível, né? Que é uma só e que comunga o mesmo espírito, o isso mesmo chamado. Vira guerra. Então, todas as ferramentas, todos os departamentos, tudo que faz a estrutura funcionar, não é ruim. Quer estudar teologia? Teologia, redes de homens, mulheres e crianças, estruturas denominacionais, departamentais, quer ter célula, não tem, quer ter, tem, quer trocar o nome, troca o nome, é célula, é pequeno grupo, é grupo de crescimento, é GC, dá um nome, vai dando nome, invente seu nome, não, é igreja em casa, cada um tem um seu nome para tentar criar a ideia de que a sua doutrina é mais nova. Não importa quantos eventos novos vão trocando de nome que se possa criar dentro de uma estrutura denominacional, não vai provocar a libertação do mundo. Não vai. Não vai libertar, não vai tirar a maldição do mundo. A maldição do mundo não se tira com estrutura. A maldição do mundo se tira com relacionamento. Com relações. Se a igreja não terminar no sentimento de família, ela errou, ela deixou, ela nunca foi igreja de Jesus. Nunca foi. Não existe nada que precisa ser feito para a salvação. Tudo Ele já fez já tudo, né? foi feito. Qualquer ação a mais para tentar melhorar o que Cristo já fez é anticristo. É anticristo. É por isso que a igreja, ela não salva ninguém. Não é só um ditado denominacional exclusivo. Rapaz, a igreja não salva ninguém. Mas por que a igreja não salva ninguém? Porque a Bíblia diz que Deus deu à igreja o ministério da reconciliação. Então a igreja não salva ninguém. O ministério da igreja é reconciliar o indivíduo com ele mesmo e com o seu semelhante. Isso é ser igreja. O resto é conversa de estrutura de gente que quer exercer o controle sobre as pessoas. Tirar o controle de quem tem o controle, né? Então, pouca gente fala sobre isso, porque se os que são mais denominacionais radicais defender uma coisa dessa, ele vai ter que fechar a denominação dele. Exatamente. Onde é que está o amor? Onde é que está o poder da reconciliação do indivíduo? E acabando tudo, permanece o amor, né? Muitas pessoas conhecem o evangelho como uma mensagem religiosa, mas quando encontra um evangelho centrado em Cristo, que confronta o coração, que nos conduz ao arrependimento, a gente começa a perceber algo muito mais profundo, né? Yes. De que forma essa revelação do coração do Pai transforma a maneira como entendemos o evangelho e a própria salvação.
Por causa das relações. Tudo está Voltou conectado, nas relações. não tem como fugir. Qualquer outra coisa é tentar reexplicar o que está claro. O evangelho é simples. Lá na aba Church Marlboro, nós temos um protocolo para que toda a nossa visão, cultura e linguagem funcione. Quando eu digo a nossa visão, cultura e linguagem, não é porque nós criamos ou inventamos nada sobre isso. Nós olhamos para Jesus e escolhemos a pessoa de Jesus como modelo central, o que de fato toda a Bíblia considera, para sermos igreja. Então nós olhamos para Jesus. Qualquer coisa que falarem para você sobre Deus e você não consegue ver em Jesus, você tem que esquecer. Você tem que tirar isso da sua mente. Pastor, mas as pessoas que frequentam a igreja 20, 30 anos, que é filho de crente, que viveu nesse meio, é possível que pessoas frequentarem igreja e escutar a mensagem e ainda sentir o coração órfão espiritual? Sim, absolutamente. Por quê? Porque todo o convencimento foi meramente estrutural, institucional. Então você não tem que fazer nada a mais para ser amado. Não é as nossas ações. Ser filho de Deus não é um certificado de aprovação que você conquistou por ações. Não é isso. As pessoas pensam que a ceia do Senhor não é um certificado de boa conduta. Parabéns, você conseguiu. Você é melhor que o seu irmão. Não. Assim como o batismo não é atestado de boa conduta. Não, só gente perfeita desce nessas águas. Nunca foi sobre isso. Porque não é um resultado que você conquista. Olha a diferença. O órfão, ele torna-se obediente porque ele é conveniente. Mas ele se torna também um sequestrador do seu padrasto. Porque ele quer acreditar que o seu padrasto tem uma necessidade de ter aquela criança adotada dentro da casa para se justificar, pai. Então isso é uma relação abusiva. O filho não. O filho, ele não é obediente para ser filho, mas porque ele é filho, ele escolhe não ferir o amor do pai. Porque é filho. A mentalidade é diferente. Então criou-se uma ideia de aprovação. Por exemplo, tem um livro muito interessante, mas ele é muito polêmico. Tem que ler com moderação. Chama-se Por que Você Não Vai Mais à Igreja? Por que você parou de ir à igreja? E aí tem uma situação em que uma pessoa, que o personagem principal pensa que ele está conversando com um João reencarnado. Porque o homem é tão parecido com o João da Bíblia, do Evangelho, o João apóstolo, no jeito de falar, que ele tem certeza que você não é João. Ele diz, não, eu não sou João, eu só estou aqui para te ajudar com o Evangelho. Aí eles vão numa sala de crianças de uma determinada igreja. Aí tem uma menina lá que é muito boa, muito inteligente, ela lê a Bíblia todo dia, ela nunca deixa a Bíblia faltar. Na escola dominical sempre traz a Bíblia, sempre traz visita, sempre traz a oferta dela e por isso ela tem 10 estrelinhas na parede, porque ela é a melhor aluna de todas. Aí ele olhou e viu uma outra aluninha quietinha, sem nenhuma estrelinha, uma Bíblia bem velhinha. Aí ele perguntou, mas por que aquela menina ali não tem nenhuma estrelinha? Olha a condição da Bíblia dela, chega a ser velha, ela nunca traz ninguém. Eu nunca vi nem ela trazer uma oferta aqui. Aqui a gente valoriza quem realmente faz o melhor. E aí no livro ele pergunta assim, você já perguntou se Deus olha para os seus filhos assim? Dessa forma, desse jeito. Então a própria instituição e a estrutura criou uma necessidade de competição. À medida de que quando você melhor ostenta comportamento religioso, mais Deus te ama, mais filho preferido você é. Por isso que eu conto a história da experiência que eu tive no Legendários. Quando eu fui no Legendários, conhecer o trabalho dos Legendários, foi eu e meus 2 filhos. E levei o Eliezer, que é um amigo nosso lá na igreja, um presbítero da igreja. Falei, vamos lá conhecer esse trabalho, essa ferramenta? Vamos. Eu fui um pouco cético no começo, mas eu fui porque eu gosto de desafio, eu servi o exército, então eu gosto do campo, eu gosto do mato, eu gosto da acampamento, eu gosto da aventura. E o Legendários é família, Deus e aventura. Então é o que o homem de Deus gosta, de família, Deus e aventura. Isso está no sangue do homem. Então eu fui para aventura. E quando chegou lá na minha família, porque a gente tem uma família que a gente cuida de uma família enquanto você está lá nas 72 horas. E na minha família colocaram um pastor com quase 80 anos, com os joelhos todos inchados, todo machucado. Mal conseguia levar a mochila dele, um peso. A mochila foi errada. E como eu era o capitão daquela família, eu levei a mochila dele, a minha mochila, eu amparei ele durante todo o processo.
A barraca dele era fora do normal, era muito grande, eu montava, eu desarmava. E nas primeiras horas eu fiquei muito irritado, porque eu falei assim, meu Deus, esse homem tá cansado, tá machucado. Vai fazer o quê lá? Como que vai atrasar tudo no processo? Não vai dar certo. Por fim, eu entendi que naquele instante ali no Legendário, o propósito era eu cuidar dele até o fim. E eu mal sabia que Deus estava tratando o meu coração enquanto líder pastor. Porque na minha família eu tinha gente muito jovem, que não me deixava dormir, só me dava dor de cabeça, passei muita raiva com os mais novos. E tinha aquele senhor de idade cansado que eu tinha que carregar. Eu disse, meu Deus, eu vou ter que fazer isso até o fim. No meio do processo, o Espírito Santo começou a falar comigo. E o Espírito Santo começou a falar assim comigo, Benhur, todos precisam chegar. Todos precisam chegar até o fim. E quando chegou no final, que eu consegui vencer aquelas 72 horas, aquele pastor todo machucado, cansadinho e tal, ele veio, me abraçou, chorou e falou assim, como a gente era capitão da família, chamava a gente de capitão. Meu capitão, se o senhor não me traz, eu não chego. Te derreteu aqui. Aquilo me matou. Interessante. Falou, porque o senhor me trouxe, eu cheguei. Aí o Espírito Santo falou comigo assim, Benhur, você só vê um homem que o tempo marcou. Sabe, um homem cansado, com seu corpo envelhecido. Mas quando eu olho, Benhur, eu ainda vejo a minha criança. Aquilo ali, o que faltou de entendimento de paternidade para mim veio ali naquele dia. Falei, Senhor, eu entendi. Você está entendendo que Deus está falando com você? Tem alguém no caminho? Tem alguém ferido? Tem alguém machucado? Pare, cura as feridas, coloca as ataduras. Faz alguma coisa, porque enquanto você faz isso, Deus estará trabalhando no seu coração. Pastor, é muito interessante isso e eu gostaria de avançar nisso daí, perguntando para o senhor, quando uma pessoa entende isso, quando a pessoa reconhece essa paternidade, quando ela começa a ter uma vida com Deus, uma vida de intimidade, o que muda na vida dessa pessoa, em volta dela, na comunidade que ela frequenta, em todo o cotidiano? O que vai valer a pena? O que tem em troca? O bem mais precioso que toda pessoa busca na vida, paz. Uma paz que excede todo o entendimento. Então, tudo que você faz é leve. Porque você entendeu o seu coração e porque você entendeu o seu coração na relação com Deus, você entende o outro. Então, aquela ansiedade, aquela necessidade de medir, de competir, de ter razão o tempo todo, de medir forças o tempo todo, aquilo acaba. Embora, veja, essa questão de paz, ser leve, quando eu falei do protocolo da Abba Church Marlborough, nosso protocolo é ELES, E-L-E-S. Evangelho leve, excelente e simples. Só que ser leve não é ser irresponsável, inconsequente. É você ter a estrutura suficiente para suportar o outro. Então nós conquistamos o bem mais precioso de todo indivíduo. Paz e liberdade. Porque você não fica escravo das relações. Então, o que é o problema? Às vezes eu tenho que, por exemplo, mover algumas lideranças, eu tenho que mover alguns indivíduos na igreja, porque eu percebi que as relações se comprometeram. Como que eu sei que eu tomei a decisão certa e que aquilo deveria acontecer da forma que aconteceu? Porque quando eu preciso mover alguém, amigo, estou te movendo desse ambiente de serviço, embora que voluntário, para cuidar de você numa outra área, para a gente recuperar essa situação aqui da relação. Como eu sei que eu tenho razão, ele não consegue mais voltar para a igreja e olhar para o outro. Se você não consegue se levantar pela manhã e olhar para o outro, a igreja em você não está funcionando. A conversão é pelo poder da paternidade. A gente se olhar, considerar o outro superior a você mesmo. Então, percebe? Percebo e estou percebendo algo mais profundo ainda. Por que chegou essa visão para o senhor? Pastor Benhur Lopes, ele teve mentoria. Ele sabe de onde ele veio. Por que ele cuida de pessoas hoje? Quem não viu o primeiro episódio,
ele está falando ali que o maior incentivo dele é que a igreja onde ele estava cuidou dele, investiu nele, ajudou a você consolidar o seu ministério, te deu um norte. Por isso, ele hoje cuida de pessoas. Ele incentiva os jovens a crescerem. Ele prepara obreiros, né, pastor? Eu vi que tem nessa escola de obreiros. Sim. Então, a gente faz aquilo que a gente recebe. Não tem como, né? Num vocabulário bem simples do papai, pede laranja, não dá manga. Né? O fruto não cai longe da raiz. Então, isso, gente, tudo é paternidade, né? Exato. Tudo voltando lá, porque teve um princípio, teve um início. Por isso, ele desenvolve o ministério. Vocês, jovens, que querem galgar posição ministerial, como que tem sido a sua vida dentro da sua casa? Vocês, pais, o que tem feito para que os seus filhos sigam o caminho certo? Ah, eu levei para a igreja a vida toda, eu fiz o que eu tinha que fazer. Ei, mas o negócio não é levar para a igreja. Começa dentro de casa, né, pastor? É lá no altar, né? Quando eu e minha esposa, nós falamos sobre isso, algumas pessoas assustam, por exemplo, porque geralmente culpam a igreja. E, na verdade, não é a igreja. Até as feridas, até as pessoas que dizem, olha, eu estou vindo muito ferida da igreja. Não, a igreja não te feriu. Você teve uma ou duas pessoas que na relação não houve a pessoa de Jesus lá, essa relação te feriu. Então, a pessoa que vem ferida de instituição vem com a incapacidade de perdoar. Ali a igreja está comprometida. E aí nós dizemos assim, muita gente chega e fala assim, pastor, eu não entendo o que aconteceu com esse menino. Ele cresceu, ele foi criado, ele cresceu dentro da igreja, a expressão foi criado dentro da igreja. Até fazia coreografia. Só que a gente não cria filho dentro da igreja, a gente cria filho dentro de casa. Uhum. Na igreja, ele só expressa a criação que ele traz de casa. Gente, filho que não viu o culto em casa, dificilmente entende o culto da igreja. Doméstico. Filho que não viu o pai orando, dificilmente tem sensibilidade para orar. Filho que nunca viu o pai jejuando, filho que nunca viu respeito. Você sabe onde a maioria das feridas dos crentes acontecem? Sabe aonde, em que lugar que quase sempre a igreja começa a morrer nesse quesito, já que todo mundo quer usar, a igreja fez o mal? No banco de trás do carro, quando a família sai da igreja e os filhos ouvem os pais conversando. Ali a igreja morre. Ali a igreja... Falando do sermão. Ali morre tudo, o louvor não estava bom, a palavra não era o que eu esperava, o culto demorou demais, etc. Não estou dizendo sobre ambientes que realmente são ambientes que não são igreja. Aí são ambientes que ferem pessoas e só usam... Mas muita igreja morreu no banco de trás de carro, onde os filhos ouviam os pais discutindo até chegar em casa ou vice-versa. Então a igreja é uma manifestação daquilo que ela já é a partir de casa. Por quê? Porque a igreja são relações de família. Deus sempre desejou ser pai de filhos. Como que eu faço para agradar o coração de Deus? Cuida bem daquilo que Deus mais ama. E o que Deus mais ama? Gente. Exato. Ele veio para quê? Deus ama a gente. Então você tem que cuidar bem de gente. O negócio é a distorção, né? Porque hoje se prega um Jesus que veio para dar a casa própria, um Jesus que veio para isso, para aquilo, né? O meu Jesus, ele morreu na cruz do Calvário para me salvar, né? Yeah. Ele morreu por mim. Mas isso acaba ficando, né, pastor? Hoje a maioria das pessoas não pregam mais isso. E eu quero chamar a atenção de vocês para dizer para vocês que ainda existe 400 homens que não prostraram os joelhos diante de Baal. E nós encontramos na Alba Church uma igreja que preza pela palavra, que prega a palavra, que cuida de gente e que tem o ministério como prioridade. Pastores segundo o coração de Deus, que apacenta com inteligência, sabedoria, para amor. Então, isso é muito bom, é muito gostoso, pastor. Essa conversa nossa aqui
ela me beneficiou muito. Espero que tenha ajudado muita gente em casa, que as pessoas tenham realmente se alimentado disso. E como eu disse no início, eu ficaria aqui para mais um episódio. E porque não falta, né? Quanto mais tira, mais tem, né? O poço tá cheio, gente. A nossa boca ferve de palavras boas. E quando nós alinhamos o nosso coração com o coração do Pai, é isso que acontece. É essa comunhão, é esse desejo de compartilhar aquilo que nós recebemos com os outros. Pastor, vamos encerrar esse episódio dando um conselho para os pais que vivem aqui nessa correria, né? Numa terra onde se vê dólar, trabalho e mais trabalho. Eu ontem fui desafiada nesse caso aí, alguém me reclamando de um filho que foi criado dentro da igreja e não acredita que Deus existe, porque o pai morreu de uma situação drástica. E eu perguntei para ela, você já fazia culto doméstico com ele? Você orava com ele em casa? E ela respondeu, como assim? Eu levantava 6 horas da manhã para pegar as meninas para chegar no trabalho. Então, eu fiquei com pena, sabe? Eu falei, vou orar com você, né? Depois terminamos, orei para ela, porque realmente acaba ficando uma lacuna, as pessoas olhando para trás e falando, meu Deus, eu não fiz isso. Eu deveria ter feito. O prejuízo é muito grande. Mas e daqui para frente? O que você diz? Qual a saída, pastor? Deveria ter sido feito, sim. Não foi feito, você já não pode mais se cobrar. Porque foi feito o que cada um pôde fazer. O que cada um pôde fazer. Agora, os próprios filhos vão ter que ter as suas experiências. E precisarão se conectar com Deus de alguma forma. Agora, o que é muito importante considerar? A minha esposa, quando ela ministra sobre questão de... a minha esposa fala muito sobre Moisés, sobre o Joquebede. E aí ela diz algo muito interessante. Que o Nilo representa o mundo. E vai chegar um dia em que o Nilo, que é o mundo, vai querer exigir os nossos filhos. De alguma forma, vai querer absorver os nossos filhos para a experiência deles. Então, qual que é a convicção que pai e mãe precisa ter? Que quem construiu o cesto e betumou por dentro e por fora foram os pais. O Nilo vai te levar, mas o cesto eu construo. Uau. O betume eu coloco. E o leite é hebreu. Você vai mamar aqui primeiro. Eita, glória. Porque se o leite é hebreu, se o leite é de casa e o cesto nós construímos, essa criança pode parar na casa de Faraó. Ele não fica lá. Amém. Ele volta para ser libertador da sua família. Amém. Então, pastor, tudo que eu pude fazer foi trabalhar e confiar no Senhor. Orei pelos meus filhos e entreguei diante de Deus. Confie. Vai chegar um dia em que essa semente de amor, de pai e de mãe, colocado com temor, vai queimar no coração desse filho. E se ele parar na mesa de Faraó, ele não vai se embriagar com a mesa de Faraó. Ele vai voltar para casa e vai libertar sua família. Então é importante confiar nisso. Continuar no propósito, porque eu vejo pais que falam assim, eu fiz o que eu pude e agora é com eles. Eu acho que isso não está certo, né, pastor? Não, a gente sempre está no banco de trás, né? No sempre sentido. ali, né? Com essa história do trem, né? Nossa, a gente começa a falar, não para, né? Não para. É muita conversa, a mente não é fervilha. Mas o negócio é não desistir dos filhos. Não desistir. Barbudo, né? O pai chegou pro filho e falou assim, meu filho. O filho chegou pro pai e falou assim, pai, eu preciso ir pra cidade, eu quero ir pra cidade grande, eu preciso viver minha vida e tal. Meu filho, mas será que não tá na hora, eu preciso, faz isso. Beleza. O pai falou, chegou o dia de liberar o filho, na época ainda só viajava de trem. Aí ele escreveu uma carta pro filho, bem pessoal, selou a carta, colou, falou, filho, leva essa carta, coloca na sua bolsa. Se em algum momento da viagem, da vida, daqui pra frente, você se sentir sozinho, você lê essa carta. Tá bom? Aí deu a carta pro filho. O filho entrou no trem, foi embora. No meio da viagem mesmo, o filho já sentiu falta do pai. Ele ficou curioso, ele falou assim, eu vou abrir a carta para ver. Quando ele abriu a carta, falou assim, meu filho, não se preocupe, eu estou no vagão de trás. Eita! Não se preocupe, meu filho, eu estou no vagão de trás.
Os filhos, nós nunca... Depois que os filhos nascem, a nossa vida se resume a eles. A eles. Até o fim. O nosso ministério são os nossos filhos. Então não tem, o meu pai gastou muito comigo, meu pai fez muito por mim, meu pai me deu mais. Não existe isso. Esse valor não existe. O pai não olha assim. O pai dá tudo que tem pelo filho para estabilizar ele. Então a gente nunca desiste. Claro, os filhos terão algumas experiências. Eles irão um pouco mais longe, voltarão às vezes machucados. Pois é, meu filho, você não precisava ter ido, mas o pai está aqui. É o testemunho da filha do Billy Graham no funeral. E eles sabem que eles vão voltar, né? Claro. Eu me lembro quando meu filho tinha 16 anos, meu filho sempre foi uma pessoa maravilhosa, muito responsável. E só porque ele estava andando de skate na praça e tal, uma coisa leve, eu falei, e ele deixou de me beijar quando eu cheguei, ele estava mais distante. Aí eu olhei e falei, meu filho, eu te dei tanto carinho, você está tão estranho. E ele me abraçou e falou, mãe, me perdoa. É meu tempo, mas eu volto. Eu prometo que volto. É o processo. E foi tão rápido o processo, sabe? Não nem 60 volta. Dias. Ele já estava ali de novo no aconchego. Então, vocês pais que passam por essa situação, fique no vagão de trás, não desista dos seus filhos. E foi um prazer imenso. Mas muito obrigado, Maria. Episódio, Deus abençoe vocês. Um abraço para todos que estão em casa nos ouvindo, as vossas famílias, toda a estrutura da igreja. Quem quiser conhecer, siga nas redes sociais, Abba Church Marlboro, lá no Instagram, que é muito popular, e também no YouTube. Seja bem-vindo à casa. Eu vi que tem Benhur Lopes também, né? Aí é o meu Instagram pessoal, PR, de pastor, PR Benhur Lopes. Aí é o meu pessoal. Tá falando? Não. E eu vou encerrar agradecendo o meu digníssimo esposo que está ali nos bastidores, ligadinho, fazendo uns videozinhos. Obrigada, meu amor, pelo apoio. Deus abençoe. Apoio de sempre, né? E para vocês que estão em casa, continue ligado conosco. Temos muitos episódios por aí. Publicamente, eu já estou requisitando, né, a pastora Viviane para vir falar conosco do tema proposto, né? Teremos aqui um espaço, pastor, muito acessível à Abba Church. Eu quero sempre ter pessoas da Abba Church. Quando o senhor não puder vir, quiser comissionar alguém, claro, muito conversa obrigado. Conosco. E nós queremos estar sempre trazendo essa visão de reino que essa igreja representa para nós. Muito obrigada, pastor muito José obrigado, Carlos. Maria José. Muito agradecido pelo convite que você fez com a gente aqui. E a gente pôde passar um pouquinho das experiências da gente. Ficou muita coisa para trás, mas tudo tem o seu tempo. Eu estou com gosto e quero mais. Continuaria aqui. Tudo tem o seu tempo. Então foi muito importante eu estar junto com o pastor Benhur aqui. E eu me alegro, vibro, porque o que está acontecendo entre eu e ele, eu disse que é como um pai para filho, ele é como meu filho, entendeu? Então isso é muito interessante. Muito interessante. Isso venha reverberar para essas gerações. É muito interessante. Nós se damos assim tão bem que como coisa extraordinária é Deus. São conexões que Deus faz. Né? Quando Deus faz as coisas, não tem. Se tiver algum fariseu escutando aí que pensou diferente. Não precisa ter dúvida nenhuma. Porque tem certas coisas que nem dá para explicar, porque as pessoas não vão entender. É só eu e Deus que sabe. Só eu e Deus. É muito gostoso. A gente vê ali na dinâmica do culto, né? O pastor ministrando, o pastor José Carlos, a pastora Salvelina ali, sentadinhos, comendo a palavra. No final ele está ali, dando a bênção apostólica. Bênção. E é um ambiente de glória, um ambiente de paternidade. É o céu, assim, na terra. É o céu na terra. Vocês não conhecem a Abba Church de Marlboro? Vocês são convidados. Pode entrar aí nas nossas mídias, que vocês encontrarão o endereço, vai estar na bio, e vocês verão esses podcasts na TV do Brazilian Times e no meu canal do YouTube, que é o canal Graça. Amém. Seguiremos juntos. Deus abençoe vocês. Até o próximo episódio. Amém. Deus abençoe.